A paz do Senhor para todos e todas que vão ouvir mais esse podcast. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 33. Diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O significado da palavra aborrecer, que eu li, né? Aborrecer pai, mãe, etc., é submeter tudo, completamente, até mesmo a própria vida, ao compromisso total com Cristo. Aborrecer significa amar menos, ou seja, não significa má vontade ou desamor com a própria família, mas indica que a devoção à família e a você mesmo deve ocupar posição secundária em relação à devoção a Jesus Cristo. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser a prioridade da nossa vida. Ele tem que ser o número 1. Por isso, ele é o único digno de ser adorado. Jesus relata o modo como Jesus enfatizou, Lucas relata o modo como Jesus enfatizou o custo em segui-lo. Há um custo, há um preço. Você já calculou o preço que você tem que pagar para seguir a Jesus? Se ainda não, ainda há tempo de fazê-lo. A parábola que precede essa exortação expressa o convite aberto e urgente de vir a Cristo para receber a salvação. A parábola que antecede a esse fato é a parábola da grande ceia, né? A grande ceia. Então, o ensino que a gente leu aí, dos versículos 25 a 33, acautela os seguidores de Jesus para considerarem cuidadosamente o custo do pleno compromisso com Cristo e com seu reino, numa vida de serviço, numa vida de entrega total. Jesus aqui estabeleceu prioridades. Ele tem que estar acima da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos planos, da nossa profissão, de nossos estudos, até dos nossos ministérios, porque o Senhor da obra tem que estar acima da obra. Por isso Jesus elogia Maria e repreende Marta. Uma situação que os evangelhos contam, que Jesus estava no meio dos discípulos ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, eram 3 irmãos. E Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e Marta estava ali para lá e para cá, servindo e se preocupando lá com a comida. E aí Marta fica chateada e diz: Jesus, o senhor não se incomoda que eu esteja sozinha servindo e Maria não esteja aqui comigo? E Jesus fala, repreende, mas repreende com aquela doçura que é peculiar a Jesus. Disse: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas e só uma importa. E Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte?
ficar ouvindo o Mestre, ficar aprendendo os ensinamentos do Mestre. Devemos a Deus lealdade e amor incondicional. Ser cristão não é apenas seguir uma religião com suas ideias, não é estar numa igreja seguindo seus dogmas e doutrinas. Ser cristão é seguir e se relacionar com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. O cristão tem que estar disposto a fazer incondicionalmente a vontade de Deus, seguindo as suas pegadas, andando em seus passos. Ser cristão é se identificar com Jesus em tudo o que ele viveu e nos ensinou. Muitas pessoas foram atraídas a Jesus por causa de suas palavras maravilhosas, por causa de seus milagres, por causa de seu poder, com certeza por causa de seu olhar doce e de sua bondade. Mas poucos foram capazes de renunciar a tudo por amor e obediência a Jesus Cristo. O jovem rico é um bom exemplo disso. Ele estava seguindo a Jesus e perguntou: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Foi o que Jesus disse. E aí ele se entristeceu e foi embora. As pessoas que deixam Jesus, elas saem entristecidas, porque nenhuma riqueza pode ser mais importante do que estar ao lado do Mestre. Jesus não estava indo contra a riqueza. Na Bíblia, em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia fala ao contrário. Deus enriqueceu Jacó, enriqueceu Isaac, enriqueceu tantos homens e mulheres. Mas ali naquele momento, Jesus conhecia o coração daquele jovem. Sabia que o coração dele não estava em Jesus, que o coração dele estava nas riquezas. Então, por isso que Jesus fala: vende tudo que você tem e dá aos pobres e vem, me segue. Ele não quis, ele preferiu as suas riquezas a seguir Jesus. Ser discípulos de Cristo envolve renúncia e entrega total, envolve compromisso. Essa é a diferença de ser membro de igreja e discípulo de Jesus. Até hoje é assim. Muitas pessoas entram na igreja querendo as bênçãos de Deus, querendo que Deus te dê um emprego, que Deus te dê um marido ou uma esposa, que Deus te dê alguma... Deus tem prazer em abençoar e nos dar tudo isso. Mas nós temos que querer o Senhor da bênção e não a bênção. As bênçãos vêm naturalmente. A maior bênção não é o emprego, ou a esposa, ou o marido, ou o filho. A maior bênção é ter Jesus andando conosco, ou melhor, é nós andarmos com Jesus, é termos Jesus ao nosso lado, é termos Jesus através do Espírito Santo dentro de nós. Tomar a sua cruz significa renunciar às ambições egoístas, implicando na morte de todo um estilo de vida. Significa em tudo se perguntar o que é melhor para o reino e não perguntar o que é melhor para mim. Fazer parte desse reino é desconstruir muitas verdades próprias. Eu me lembro como a cada dia, depois que eu me converti com 33 anos, a cada dia o Espírito Santo ia desconstruindo alguma coisa que eu considerava verdade e eu via que era uma mentira, que era um engano. Às vezes a cruz pesa, mas nós temos a garantia dada por Jesus que o peso maior ele carrega para nós, porque ele mesmo disse lá em Mateus 11, de 28 a 30, que aliás para mim é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas ainda que ele nos faça esse maravilhoso convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, em algumas versões cansados e oprimidos,
Nós temos uma cruz para carregar. Nós temos que negar a nós mesmos. E se negar implica em ser totalmente moldado e trabalhado pelo Espírito Santo. É viver o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha um espinho na carne, que era a maior cruz que ele teve que carregar. Cada um tem o seu espinho, e que tem como propósito não nos exaltarmos a nós mesmos, pois é em nossa fraqueza que repousa o poder de Deus. Jesus disse para Paulo, é sendo fraco que você é forte. Então, é sendo fraco que nós somos fortes em Cristo. Há uma cruz que temos que carregar, porque não há cristianismo sem cruz. Há muitas igrejas, há muitos pastores, há muitos pregadores pregando um cristianismo sem cruz. Isso não existe. Não existe, não há cristianismo sem cruz. E Jesus, eu costumo dizer que Jesus foi um péssimo profissional de marketing. Ele não enganou ninguém. Ele pediu que seus discípulos avaliassem os custos e o preço que teriam que pagar em segui-lo. Ele disse que o caminho era estreito. Ele disse que passaríamos por tribulações, por aflições. Sentar-se para calcular os custos é um processo calmo e cuidadoso. Nenhum rei entraria numa guerra se tivesse certeza que iria perder. Portanto, se avalia os custos antes de começar. Assim acontece antes de iniciarmos uma construção. Então a pergunta é: você já calculou o custo de ser cristão? Você sabia que tomar a cruz e negar-se a si mesmo significa estar disposto a morrer por Cristo? E isso dói muito. Você já teve coragem de renunciar a alguma coisa por amor a Cristo? Há um grande perigo na inconstância, a zombaria nessa vida e a perda da vida eterna. É isso que gera você ser inconstante. O preço de ser um discípulo é a rendição, a entrega total em amor, que deve ser maior que o preço da dedicação por qualquer outra coisa, seja a sua família, seja a sua profissão. Tem que haver um maior desejo de seguir a Deus do que seguir o próprio caminho. Tem que haver em nós um maior desejo de sonhar os sonhos de Deus do que viver os nossos sonhos. O desejo de seguir a Jesus tem que ser maior do que obter bens materiais e fazer desses bens materiais o teu Deus. Não que não possamos obter bens materiais, eu quero que vocês me entendam. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Seguir a Cristo é ter compromisso com Jesus e com o seu reino. De todos os nossos compromissos, esse tem que ser o maior deles, se realmente você quer ser um discípulo. Não dá para ter um pé no mundo e outro no reino de Deus. Isso é completamente incompatível. Não dá para servir a dois senhores. Jesus ensina isso lá em Mateus 6. Não dá para servir o Deus das riquezas e o Deus Todo-Poderoso, a Ele próprio. Ou você vai servir ao Deus da riqueza, ou você vai servir ao Criador dos céus e da terra, ao único e verdadeiro Deus, único, Jesus Cristo. Então, hoje eu te convido a tomar uma decisão e avaliar se realmente você quer fazer parte do reino de Deus em toda a sua plenitude. Calcule, avalie e decida se você quer ganhar esse mundo e perder a sua vida, ou se você quer perder os seus valores antigos, a sua vida, para ganhá-la para a vida eterna, para ter a sua vida transformada. A decisão é sua. Deus só está batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar. Ele diz que se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com essa pessoa. Ele está pedindo para abrir a porta do seu coração. Ele está batendo, ele não está invadindo.
Ele quer que você abra a porta do seu coração e deixe ele entrar. E aí ele vai sentar-se à sua mesa, cear com você. E você vai ter intimidade e comunhão com Deus. E isso eu posso garantir, é a maior de todas as bênçãos. É a maior de todas as alegrias, de toda a felicidade. É felicidade plena, é vida e vida em abundância. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Deus tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.